Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, que o Yahweh de Abraão, Yahweh de Isaac, Yahweh de Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus, no nome do Senhor Yahweh. Eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 46, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: o sacrifício e a cerimônia da consagração. O versículo 1. Isto é o que ele há de fazer. Administrem o sacerdócio, toma um novilho e 2 carneirinhos sem mácula. Referência do versículo 1. Livro de Hebreus, Livro de Levítico, capítulo 8, versículo 2. Toma o contexto da palavra: consagração de Arão e seus filhos. Versículo 2. Toma Arão e seus filhos com ele, e os vestidos e o azeite da unção, e como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneirinhos, e o cesto dos pães asmo. O versículo 2 do capítulo 29 de Êxodo. E o pão asmo, e o bolo asmo amassado com azeite, e o corcorões asmo e untado com azeite, e com flor de farinha, que é a farinha mais fina de trigo, os fará. Referência do versículo 2, livro de Levítico, capítulo 2, versículo 4. Contexto da palavra: as ofertas de manjares. Versículo 4. E quando ofereceres a oferta de manjares, cozida no forno, ou assada no forno, será de bolos, asmo, de flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo, amassada com azeite, e corcorões, asmo, untados com azeite. O versículo 3 do capítulo 29 de Êxodo. E os porá no cesto, e os trará no cesto como novilho, e os 2 carneiros. Versículo 4. Então fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os levará com água, e os lavará com água. Referência do versículo 4, livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 12. Fará também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. O versículo Referência do versículo 4, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Contexto da palavra: exortação é perseverar na fé. Versículo 22. Cheguemos nós com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
O versículo 5 do capítulo 29 de Êxodo. Depois tomará o vestido e os vestirá Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode o mesmo do peitoral, e cingirá com cinto de obra de estilo do éfode. Referência do versículo 5 de Êxodo, capítulo 28, versículo 2. Contexto da palavra. Iau escolhe Arão, seus filhos, para sacerdote. Versículo 2. Fará vestido de santo Arão, o teu irmão, para glória e ornamento. O versículo 6 do capítulo 29 de Êxodo. E a mitra porá sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porá sobre a mitra. Referência do versículo 6, livro de Levítico, capítulo 8, versículo 9. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, como o Senhor ordenará a Moisés. O versículo 7 do capítulo 29 diz: E tomará o azeite da unção e derramará sobre a sua cabeça, assim ungirá. Referência no versículo 7, livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 41. E vestirá com ele Arão e teu irmão, e também seus filhos, e ungirás, a consagrará e o santificará, para que me administrem o sacerdócio. O versículo 8 do capítulo 29 de Êxodo. E o cingirá com cinto Arão e a seus filhos, e eles atará a tiara, para que tenha o sacerdócio por estatuto perpétuo. Sagrarás Arão e a seus filhos. Referência do versículo 8. Livro de Levítico, capítulo 8, versículo 13. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu ele as túnicas, e cingiu com cinto, e apertou ele a tiara, como o Senhor ordenará a Moisés. O versículo 9 do capítulo 29 diz: E cingirá com cinto Arão e a seus filhos, e ele atará as tiaras, para que tenha o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrará Arão e os seus filhos. Referência do versículo 9. Livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 41. E vestirá com ele Arão e teu irmão, e também seus filhos, e ungirá, e consagrará, e o santificará, para que me administrem o sacerdócio. Referência do versículo 9. Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 28. Porque a lei constituiu o sumo sacerdote e o homem fraco, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre.
O versículo 10 do capítulo 29 de Êxodo. E fará chegar o novilho diante da tenda da congregação, Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. Referência do versículo 10. Livro de Levítico, capítulo 1, versículo 4. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. O versículo 11 do capítulo 29 diz: E degolará o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Versículo 12. E depois tomará do sangue do novilho e porá com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramará à base do altar. Referência do versículo 12, livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 2. Contexto da palavra: o altar do holocausto. Versículo 2: E fará as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão do mesmo, e cobrirá de cobre. O versículo 13 do capítulo 29 de Êxodo. Também tomará toda a gordura que cobre as estranhas e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rinhos e a gordura que houver nele, e queimá-los sobre o altar. Referência do versículo 13, livro de Levítico, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Contexto da palavra: sacrifício de paz ou das graças. Versículo 3. Depois oferecerá do sacrifício pacífico e de paz a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fessura e toda a gordura que está sobre a fessura. O versículo 14 do capítulo 29 de Êxodo. Mas a carne do novilho, a sua pele e o seu esterco queimará com fogo, fora do arraial. Um sacrifício por pecado é. Referência do versículo 14, livro de Levítico, capítulo 4, versículo 11 e 12. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça, as suas pernas, as suas entranhas, os seus estercos, todo aquele novilho levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e a queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, se queimará. Referência do versículo 14, livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 11. Porque o corpo dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. O versículo 15 do capítulo 29 de Êxodo. Depois tomarão um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Referência do versículo 15, livro de Levítico, capítulo 1, versículo 4 e versículo 9. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito
por ele, para que a sua expiação. Versículo 9. Porém, a sua frissura, as suas pernas, lavasse-ao com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O versículo 16 do capítulo 29 de Êxodo. E degolará o carneiro e tomará o seu sangue e espalhará sobre o altar ao redor. Versículo 17. E partirá o carneiro em suas partes, e lavará as suas entranhas e as suas pernas, e as porá sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Versículo 18. Assim queimará todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Versículo 19. Depois tomará o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Referência do versículo 19. De Êxodo, capítulo 29, versículo 3. E porá num cesto, e trará no cesto como novilho e os 2 carneiros sobre o altar, em um holocausto para o Senhor, cheiro suave e uma oferta queimada ao Senhor. Versículo 20 do capítulo 29 de Êxodo. E degolará o carneiro, e tomará do seu sangue, e porá sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar das suas mãos direitas, e sobre todo o do sangue espalhará sobre o altar ao redor. Versículo 21. E então tomará do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e os espargirá sobre Arão e sobre os seus vestidos, sobre os seus filhos, sobre os vestidos de seus filhos, com ele, para que ele seja santificado, e os seus vestidos também, seus filhos, e os vestidos dos seus filhos com ele. Referência do versículo 21 de Êxodo, capítulo 8, versículo 1. Contexto da palavra praga da azarrã. Versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra Faraó e diz ele assim: Diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Referência do versículo 21, livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. E quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O versículo 22 do capítulo 29 de Êxodo. Depois tomará do carneiro a gordura e a cauda e a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado e ambos os rinhos com a gordura que houver nele e o ombro direito, porque é um carneiro da consagração. Versículo 23. E uma fogada de pão
e um bolo de pão azeitado e uns cuscurões do cesto dos pães asmos que estiver diante do Senhor. Referência do versículo 23, livro de Levítico, capítulo 8, versículo 26. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado e um cuscurão, e o pôs sobre a gordura e sobre a espada direita. Espada direita é o quarto do boi. O versículo 24 do capítulo 29 de Êxodo. E todas porá nas mãos de Arão, nas mãos de seus filhos, com movimento, e moverá perante o Senhor. Referência ao versículo 24, livro de Levítico, capítulo 7, versículo 30. Contexto da palavra, a porção do sacerdote, versículo 30. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor, a gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. Versículo 25 do capítulo 29 de Êxodo. E depois tomará das suas mãos, o queimará no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. Uma oferta queimada ao Senhor é. Referência do versículo 25, livro de Levítico, capítulo 8, versículo 28. Depois Moisés tomou das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Está fora uma congregação, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Versículo 26 do capítulo 29 de Êxodo. E tomará o peito do carneiro das consagração, que é de Arão, e com movimento moverá perante o Senhor. Isso será a tua porção. Referência do versículo 26, livro de Levítico, capítulo 8, versículo 29. E tomou Moisés o peito e moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenará a Moisés. O versículo referência do versículo 26, livro de Salmos de número 99, verso 6. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocaram o seu nome. Clamar ao Senhor e ele ouvirá.
O versículo 27 do capítulo 29 de Êxodo. E sacrificará o peito do movimento e o ombro da oferta alçada que foi movida e alçada do carneiro, das consagrações que foi de Arão e de seus filhos. Referência do versículo 27, livro de Levítico, capítulo 7, versículo 31. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e seus filhos. O versículo 28 do capítulo 29 de Êxodo. E será para Arão e para os seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e oferta alçada será dos filhos de Israel, e dos seus sacrifícios pacíficos de paz, e a sua oferta alçada será para o Senhor. Referência do versículo 28. Livro de Levítico, capítulo 7, versículo 34. Porque o peito movido a espada alçada tomei dos filhos de Israel, do seu sacrifício pacífico e de paz, e dei a Arão, o sacerdote, e os seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. O versículo 29 do capítulo 29 de Êxodo. E os vestidos santos que são de Arão serão de seus filhos, depois dele, para ser ungido nele e sagrado nele. Referência do versículo 29, livro de Número, capítulo 18, versículo 8. Disse mais o Senhor a Arão: E eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, e com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as tenho dado a ti, a teus filhos, por estatuto perpétuo. O versículo 30 do capítulo 29 de Êxodo. 7 dias vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote, em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Referência do versículo 30, livro de Levítico, capítulo 8, versículo 35. E ficarei, pois, à porta da tenda da congregação, diante da noite, de dia e de noite, por 7 dias, e farei a guarda do Senhor para que não morra, porque assim me foi ordenado. Versículo 31 do capítulo 29 de Êxodo. E tomará o carneiro das consagrações e cozerá a sua carne no lugar santo. Referência do versículo 31, livro de Levítico, capítulo 8, versículo 31. E Moisés disse a Arão e seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, ali comerei o pão que está no cesto da consagração, como tem ordenado, dizendo:
Arão e seus filhos comerão. O versículo 32 do capítulo 29 de Êxodo. Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. Referência do versículo 32, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 4. Contexto da palavra: Yahshua é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Versículo 4. Como entrou na casa de Yahweh e comeu pães da proibição, que não ele é lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só ao sacerdote.